Então, versículo 29. No final do versículo 28, temos esse decreto. Eu já traduzi essa palavra como propósito. O seu Tomás já fez a mesma coisa. Porque eu observei as palavras que ele usou. Chamados por seu decreto, por seu propósito. Nós vamos explicar chamados daqui a pouco. Então, como eu disse, esse propósito divino, vamos dizer, se realiza em 5 etapas, 5 estágios. E nós temos, como eu disse, dantes conheceu. Vamos dizer presciência. Essa palavra é traduzida presciência, por exemplo, em Atos capítulo 2. Então, presciência, predestinação. Em seguida, nós temos, nos chamou, a chamada divina, e temos justificação e glorificação. Então, irmãos, 5 estágios quanto à realização do propósito divino. E como eu disse, isso magnifica a graça de Deus. Como Deus tem nos abençoado, pecadores indignos que somos. Então, certamente os irmãos já querem uma definição dessas palavras aqui. Eu já usei a palavra presciência, saber de antemão. Isso que nós temos aqui no início do versículo 29. Saber de antemão, conhecer de antemão. É justamente isso que a palavra significa. Mas eu coloco Atos capítulo 2, versículo 23, ao lado deste versículo aqui, para entender melhor o significado de dantes conheceu. Eu vou ler Atos 2, versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o, vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então, o que eu quero dizer neste momento? Você lembra aquela frase? Determinado conselho é presciência. Determinado conselho é presciência. Conforme a construção deste versículo, deixe-me dizer o seguinte. Conselho e presciência significam a mesma coisa. Um explica o outro. Deixe-me explicar isso. Dantes conheceu significa conselho, deliberação, conferência, decisão. Para mim, dantes conheceu significa escolheu, elegeu. Significa isso. Nos tempos eternos, Efésios 1 e 4, antes da fundação do mundo, Deus me escolheu. Eu dou graças a Deus. Eu não quero uma explicação, mas eu dou graças a Deus que Ele me escolheu. Vamos nos regozijar nesse fato, amados irmãos, que Deus nos escolheu. Não dá para dizer que Deus, sabendo de antemão que eu ia confiar em Cristo, que Ele me escolheu. Não, isso não serve. Deus, na sua soberania, me escolheu. Pronto. Seu Tomás? Tem que ser assim. Amém. Porque Deus conhece de antemão tudo. Aqui, o elemento de escolha é inseparável do uso. Muito, muito bom, seu Tomás. O primeiro termo tem a ver com a pessoa. A predestinação tem a ver com a benção
a que a salvação conduz. Exatamente. Sim. E é onde que vamos. A chamada é o momento de salvação, também a justificação e a glorificação para Deus é fato consumado. É no passado, mas Deus pode chamar o futuro. Para Deus, o futuro é tão bem garantido como o passado. Ótimo. O senhor já disse tudo em poucas palavras ali. Muito bom mesmo. Predestinação tem a ver com o propósito. Dantes conheceu, presciência tem a ver com pessoas. Predestinação tem a ver com o propósito, o plano por trás da eleição de Deus. O que ele tinha em mente? Para sermos como o seu próprio filho. Isso que Deus teve. Ele nos predestinou. Ele determinou. Ele colocou, vamos dizer, ele demarcou, é melhor, demarcou o que nós havíamos de ser, conformes o seu bendito filho, bem semelhante a ele lá na glória. Que coisa, amados irmãos. Além de nos escolher, ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu filho. Então, essas duas palavras têm a ver com o passado. A chamada e justificação têm a ver com o presente. Glorificação, o futuro. Então, a chamada, aquele que ele destinou, a estes nós lemos também chamou. E nós usamos o termo, não precisamos ter medo deste termo, a chamada efetiva de Deus no momento da nossa conversão. Dá para dizer que Deus nos chamou ao ouvirmos a mensagem do Evangelho. Dá para usar esse termo, mas isso não é o significado aqui. A chamada divina se deu no momento da nossa conversão, quando nós, enfim, confiamos em Cristo. Deus nos chamou, efetivamente. Tem que se dizer, Sr. Lindsay, que somente a mente divina é idônea para coadunar a relação entre a escolha de Deus e o livre árbitro do pecador. Pois é. Exatamente. São duas realidades e só Deus mesmo para entender a relação entre um e outro. Muito bem, Sr. Tomás. E deixe-me dizer outra coisa, amados irmãos, porque certos livros estão nos circulando, infiltrando entre nós. Essa, Dantes conheceu presciência, eleição, predestinação. Eu não vejo nada aqui neste versículo para confirmar a ideia que Deus fez isso de um modo coletivo, elegendo a igreja. Não. O que nós temos aqui é o fato que, individualmente, Deus elegeu e predestinou. Individualmente. Eu não vejo nada aqui no sentido coletivo. Realmente é um assunto bastante delicado e precisamos ter muito cuidado ao abordarmos, tocarmos este assunto da predestinação. Houve um homem chamado João Calvino, são os calvinistas. Ele deu acentuada demasia sobre a predestinação, ao ponto de dizer que não adiantava pregar para certas pessoas porque não eram predestinadas. Não, isto não existe. E causou muitos males essa ideia de João Calvino, que não adiantava pregar para certas pessoas que não. Exatamente. Cada pessoa é responsável, e ninguém na eternidade
que, por desgraça, não tenha sido salvo, poderá jamais dizer, eu estou aqui no inferno porque Deus não quis me salvar. Não, nunca, nunca. Exatamente. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Exatamente. Ao lado humano, Deus, na sua graça, quer que todos se salvem. Nós acreditamos no lado divino e também no lado humano. Isso. Na soberania de Deus e a responsabilidade do pecador. E nós acreditamos nisso de modo igual. Exatamente. Não um às custas da outra. Exatamente. Então, irmãos, como o Sr. Tomás disse, ele usou a palavra glorificou como se fosse no passado. Mas como o Sr. Tomás aptamente explicou para nós, ele falou no passado como se fosse uma coisa já realizada. É tão certa que Deus usou essa palavra no passado. Também nos glorificou. Mas sabemos que a nossa glorificação ainda está no futuro, ao alcançarmos o céu. Alguém tem uma pergunta nos versículos até versículo 30? Então vamos entrar no versículo 31, porque temos meia hora. Seu Lindsay? Sim? Aqui. Ali atrás. Sim? Ezequiel. Aproveitando as palavras do seu Alessio, e se alguém levantar a mão e disser, se eu for eleito, então eu vou ser salvo, se eu for um dos eleitos, querer se justificar, vamos dizer assim, um ouvinte, eu gostaria de uma ajuda nesse momento. Olha, um pensamento assim seria fatal. Leva a desastre. Eu diria para uma pessoa assim, você precisa confiar em Cristo para ver. E isso não deve servir como desculpa para o pecador ficar de modo relaxado quanto à salvação da alma. O pecador tem que ir após esta bênção sem descansar. Porque há salvação para todo mundo. Sim, Sr. José? Eu acho que o que nós temos em Lucas 13, quando aquele homem perguntou para o Senhor, Senhor, são poucos os que se salvam? O que Cristo disse, né? Porfiai por entrar pela porta estreita. Então, tenha parte do ouvinte também. Exatamente. Se você entrar pela porta, vai se salvar. Porque a porta está aberta para você poder entrar. E você nunca deve se servir dessa desculpa. Olha, Deus já elegeu certas pessoas. Olha, eu vou aguardar, então, se é para eu me salvar, então eu vou me salvar. Eu não preciso me apressar, eu não preciso levar a sério. Deus há de cumprir o que Ele já planejou. Como eu disse, esse pensamento é fatal. Seu Lécio? Não, eu ia dizer, não há nenhuma mão barrando a entrada de alguém. Antes existe um vinde, vinde, vinde. Muito bom. Justificação, quem sabe eu deveria tirar um minuto só para explicar. É mais do que mera absolvição. Perdão. É mais do que isso. Justificação é o seguinte. Deus declara aquele pecador justo. Justo. Tão justo como ele. Que bênção! Que bênção! A justiça de Deus é imputado. Deus considera aquela pessoa justa. Irreversível. Exatamente. Irreversível. Muito bom. Olha, amados irmãos, tudo isso é muito precioso. As riquezas que nós temos vai levar toda a eternidade para calcular o que nós temos. Não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. Pela obra de Cristo. Ele pagou o preço.